O Flávio e o Constantino já falaram um pouquinho desse tal pacote da democracia, que de democrático não tem absolutamente nada, é a nossa pauta número 2. Como citou aí o Flávio, Lula quer prisão de até 40 anos para quem atentar contra a vida de ministros do Supremo Tribunal Federal, dos presidentes da Câmara, do Senado, presidente da República e também contra a vida do Procurador-Geral da República. E aí, no lançamento desse pacote, como eu disse, não tem nada de democrático, o Flávio Dino comparou o Geraldo Alckmin a Fidel Castro. Às vezes, tradicionalmente, se diz que segurança pública é um tema dos estados. Eu fui governador, o Renan foi governador, o Rui foi governador, o Valdez, o Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin, não sei quantos mandatos lá em São Paulo. E o que é que a gente sabe, o que é que a gente vê? É que a gente precisa de união. Os governadores que estão aqui, meu companheiro Jerônimo, o governador Ibanez, que está aqui, do Distrito Federal, o governador Vanderlei, a governadora Celina, todos nós que aqui estamos queremos o governo federal presente no tema da segurança. Bom, vamos lá. É impressionante. Constantino falava do jornalismo, foi tema do meu texto para a Gazeta também, como o jornalismo morreu. E aí hoje eu fico aqui, minha manhã de domingo, eu fico lendo os outrora grandes jornais, tradicionais jornais do Brasil, e editoriais e colunas. E é impressionante, Ana, vou começar essa rodada com você, como falas como essa do Dino, falas do Dino, do Lula, do Alexandre de Moraes, elas são sempre tratadas como deslizes, até anotei, deslizes, gafes, impropriedades, voluntarismos, arestas e erros de avaliação. Não dá nem para chamar de eufemismo, assim, é uma passada de pano daquelas, Ana. É por isso que a sua coluna foi perfeita. O jornalismo profissional morreu, né? Esse pacote aí da democracia, olha, fica tão escancarado que eles dizem que nossas vidas valem mais que as vidas de vocês, seus manés. Só faltou vírgula, seus manés. Por que a vida deles vale mais? Por que o crime se torna um crime contra a democracia, um crime hediondo, e a pessoa fica 40 anos na prisão porque o crime foi cometido contra um governante? Né? Tinha que ser o contrário. Né? O governante que comete crime contra o cidadão pagador de imposto deveria ficar 60 anos na cadeia. Tinha que ser o contrário. O que o Lula está dizendo é isso. Nossas vidas valem mais que as vidas de vocês. Né? E aí, nesse pacote do atos antidemocráticos, a gente sabe muito bem que eles podem jogar absolutamente tudo. Não estamos falando agora, tem gente na própria imprensa, essa imprensa carcomida já de joelhos para o sistema, que está beijando o anel, dizendo que essa possível ofensa contra o ministro Alexandre de Moraes, um bate-boca de aeroporto, pode ser um atentado contra a democracia. Então, a gente sabe que nesse balaio de atos antidemocráticos, eles podem jogar absolutamente tudo, tudo. Golpe de Estado, atos antidemocráticos, né? E aí, o curioso é que... Curioso não, eu diria triste, ver o Geraldo Alckmin, vergonhoso a palavra certa, Geraldo Alckmin dando risada quando o Flávio Dino, um comunista, chama o ex-governador de São Paulo pelo PSDB, dito, né, o tal PSDB que enganou todo mundo, né? A direita no Brasil enganou muita gente durante muito tempo, no famoso Teatro das Tesouras, ele rindo, né? Camarada Alckmin.
É uma vergonha, né? É vergonhoso isso. E aqui eu deixo a pergunta para o ex-governador de São Paulo: está valendo a pena, né, vender a alma desse jeito? Só fazer uma busca rápida na internet, o que Alckmin já disse sobre o Lula: corrupto, sem escrúpulos, partido mais corrupto da história. São vários vídeos, né? Mas muitos vídeos mesmo. Voltar à cena do crime. Se Lula vencer a eleição, é voltar à cena do crime. E agora, Geraldo Alckmin, que não deu um pio. Geraldo Alckmin, que fala que é cristão, que é católico, que não deu um pio durante a campanha presidencial sobre Lula apoiando aborto como política pública, de saúde pública, não deu um pio até hoje sobre o amigo do Lula, o ditador Daniel Ortega da Nicarágua, que persegue cristãos naquele país, naquela ditadura, rindo porque foi chamado de camarada Alckmin. É vergonhoso isso. Eu fico pensando, os amigos próximos, a família, o que eles não devem comentar longe dele. E essa história desse pacote, alguém falou aqui no chat, pacote da democracia venezuelana, né? A história do Lula querer aumentar pena para quem atentar contra a vida do presidente da República, também falaram no chat, claro que não valeria para alguém como o Adélio, que deu a facada no Bolsonaro. Então, assim, todos são iguais perante a lei, mas nem tanto, né? Então, e esse pacote da ditadura, que eles chamam de pacote da democracia, consta, tem lá punição de até 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos, que, como a Ana disse, é uma ideia vaga, pode ser tudo, né? Contra eles, tudo é antidemocrático. De até 20 anos, pena de até 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos. E aí quem define o que é antidemocrático? Eles, porque, consta, vamos lá, foi outro artigo meu mais antigo para a Gazeta, em 2006, 2013, 2014, 2017, quando invadiram ministérios, invadiram Congresso, Palácio do Planalto, tentaram invadir a sede do STF, aquele grupo todo, aqueles grupos todos, que foram, como disse, várias manifestações, eles foram tratados como isso, como manifestantes. Ninguém ali estava tentando golpe de Estado, ninguém ali era antidemocrático. Inclusive o Lula tentou defender, lá, se não me engano, em 2006, tentou defender o líder do quebra-quebra lá em Brasília. Não, mas é um grande companheiro da esquerda. O Flávio Dino, no outro ano, também saiu em defesa do grupo. Não, porque hoje Brasília vai ouvir a voz do povo, estão lá quebrando tudo, quebrando tudo. Então, a questão é essa, né, Consta? Quem define o que é antidemocrático, o conceito é vago e é particular, é desse grupo. Lacombe, se a produção conseguir depois para o programa o vídeo do Dirceu gritando, né? Nós vamos pegá-los, eles têm que apanhar nas ruas e nas urnas. E depois a milícia petista foi lá e realmente agrediu Mário Covas. Tem tempo isso, né? Mas a gente tem memória, coisa que eles não gostariam que a gente tivesse. Então, tudo é muito hipócrita, tudo é muito seletivo. Veja, a esquerda radical, a extrema esquerda, esses comunistas safados, ficaram anos e anos e anos dizendo que prisão não resolvia nada. Com a política de desencarceramento, eles querem soltar homicida, eles querem soltar pedófilo, eles querem soltar traficante. Acima de tudo, os traficantes, né? Mas agora eles querem 40 anos de prisão para quem xingar a autoridade? É mais ou menos isso, né, que está sendo dito na prática. Então, veja, é um negócio tão insano, que a gente para pensar o que aconteceu com a imprensa, o que aconteceu com os moderados. O Geraldo Alckmin era da ala conservadora do PSDB, atribuído ao pensamento religioso, cristão, conservador, Opus Dei. É o pacto com o diabo, né? Ser chamado de camarada por um comunista e comparado ao carniceiro, assassino, genocida, esse sim, Fidel Castro, e dar um sorrisinho amarelo de prostituta, né? É um negócio impressionante o que está acontecendo. Esse era o conservador do Brasil na política.
Então o negócio é tão louco, é tão escancarado, né? Só não tem no projeto do PT nada de combate à corrupção. Pelo contrário, eles chamam a Lava Jato, operação que resgatou bilhões e bilhões de reais desviados por safados corruptos para os cofres públicos. Eles chamam a Lava Jato de fascista. Está escancarado o que eles querem combater. O fascismo, a extrema-direita, os animais selvagens, todos esses que estão incomodados com os comunistas corruptos no poder, em conluio com a imprensa vendida, prostituída, e com os globalistas autoritários. É esse grande acordo, essa união instável que eles chamaram de Frente Ampla pela Democracia, que ia pacificar o país. Pacifismo com essa gente raivosa, que sempre depredou tudo, instigou a violência, que defende o MST, que é um grupo marginal, que invade, depreda, mata gado e depois pede resgate por extorsão. Aquele vagabundo lá do Rainha está preso. E agora querendo apelar para o STF para não ir para a CPI. Para não ir para a CPI. E deve conseguir alguma coisa, porque o STF tem sido uma mãe para bandido, né? Cá entre nós, principalmente isso aí, essa turma comunista, traficante e tudo mais. Em relação ao projeto, para punição de réis mortais, que não tem o tapete vermelho da casta superior, da nomenclatura, de novo, nada novo sob o sol aqui também, Lacombe, é o que todo comunista fez. Todo regime comunista criou uma nomenclatura intocada. Então nós temos hoje no Brasil, na mão da esquerda radical petista, a esquerda popular, né, um esforço de criar duas castas no país, os intocáveis e os invisíveis, ou animais selvagens, que podem ser pisoteados, que podem ser desumanizados, comparados com bicho, né? Só cuidado com a turma da esquerda fofa que dá mais valor para o ovo da tartaruga do que para o feto humano na barriga. Com esses aí, a comparação de animal pode não agradar muito. Eles vão falar, mas então agora é que tem que proteger, né? Então, veja, está muito evidente, Lacombe, que existe um esforço sistemático, que não são frases avulsas, que tem método, que não é loucura, que não é doideira, tem método, e o método é permitir criar o contexto, o zeitgeist, para extermínio, para perseguição em massa, linchamento, se for o caso, de bolsonaristas. A direita precisa, reproduzindo uma vez mais a fala do amoroso Dirceu, que exala a tolerância, eles precisam apanhar nas urnas e nas ruas. É isso que essa turma quer fazer com a gente.